É bom estarmos aqui juntos, celebrando o Senhor, cultuando a Ele, expressando nossa adoração de uma forma coletiva. Tem uma coisa que eu acho muito desafiador para a gente enquanto igreja. Eu creio que muitos de nós aprendemos a orar individualmente. Eu creio que orar individualmente é algo que se torna, no decorrer dos anos, uma disciplina que você acaba tendo que cumprir por causa das exigências que você tem na vida, por causa das circunstâncias que acabam acontecendo, que colaboram para que você abra sua porta e ore de uma forma individual. Mas o grande desafio que eu creio que nós temos enquanto igreja é orarmos juntos. Sim ou não? Porque sempre quando nós nos reunimos, aqui existem tantas e tantas demandas diferentes, que quando nós oramos juntos, parece que isso não tem poder, não tem autoridade, porque talvez existam tantas e tantas coisas que nós também queremos, que aquilo que é a causa pela qual nós oramos não é prioridade nas nossas vidas. E isso me faz lembrar do que aconteceu quando os discípulos, depois que eles andaram 40 dias com Jesus e Yeshua ressuscitado, Jesus viveu 40 dias com o corpo ressuscitado no meio dos discípulos, demonstrando que tudo aquilo que foi falado dele e tudo aquilo que ele mesmo havia falado era verdade. E durante 40 dias os discípulos desfrutaram da comunhão com Cristo ressurreto. Em nenhum lugar da profecia, tirando Jó, fala sobre ressurreição. Então Jesus estava demonstrando não apenas o cumprimento da profecia de que ele era o Messias, mas também abrindo uma nova possibilidade de uma espiritualidade nova para os discípulos, e os discípulos agarraram aquilo com tudo. E no capítulo 24 de Lucas, Jesus vai dizer para eles assim: permanecei na cidade, até que do alto vocês sejam revestidos com poder. Então, o que os discípulos fazem? Cada um dos discípulos tinha suas demandas. Cada discípulo tinha a sua forma de ver, até mesmo aquilo que foi proposto por Jesus. Isso você vai analisar por causa dos seus escritos. Cada um tinha uma forma de compreender o propósito de Deus. Porém, nesses 10 dias, eles permaneceram juntos, intencionalmente, orando por uma coisa só. O que eles estavam orando? Por aquilo que Jesus havia dito. Então eu creio que nesses dias uma palavra que ela precisa fazer parte da nossa linguagem, do nosso discipulado, das nossas ministrações, é a palavra intencionalidade. Você pode dizer comigo assim? Intencionalidade. Porque tudo que Jesus ele fazia de uma forma intencional para provocar uma realidade. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós não nos reunimos aqui para assistir um culto e depois irmos embora. Existe uma intencionalidade, primeiro de Deus, em permitir e te dar a oportunidade para você estar aqui. Por muito tempo, quando eu era membro da igreja, eu achava que eu estava fazendo um favor para o pastor em sair da minha casa e ir na igreja ajudar. Não, eu vou lá ajudar. Até eu entender profundamente a obra de Cristo, que na verdade eu e você
somos meros humanos e pecadores e que um dia a graça de Deus nos arrancou do império das trevas e nos colocou no reino do Filho do seu amor, e isso foi uma operação do milagre de Cristo. Isso foi pura graça, e hoje estarmos juntos é um privilégio, meu irmão. O pastor estava falando aqui, sabe de uma coisa? Sabe por que eu e você damos e temos a condição de dar alguma coisa? É porque nosso evangelho começa em João 3,16. Deus amou o mundo, e porque Ele amou o mundo, Ele deu. Então o dar é a mola que move a nossa espiritualidade cristã. Sem dar não existe evangelho. Não existe. Está brincando de igreja. O evangelho começa com dar, e dá em todos os sentidos. O tempo, a vida, a casa. Cara, tem uma coisa que eu ouço que dói até meus ouvidos. Sabe o que é? Algumas pessoas que são até relevantes dizem assim: você precisa faltar um culto para ficar com a sua família. Você já deve ter visto isso. Se for possível, falta um culto para ficar com a sua família. Meu amigo, tem muita gente deixando de congregar por causa disso. Porque deixa o primeiro, deixa o segundo, deixa o terceiro, daqui a pouco a minha igreja é a minha casa. Em nenhum lugar da Bíblia isso é comprovado. Você já tem segunda, terça, quarta, quinta, o dia inteiro para ficar com sua família. Você dorme com a sua esposa 8 horas por noite. Fica com seus filhos a maior parte do seu tempo. E sabe de uma coisa? Essas 2 horas aqui é que vão manter tudo que você faz lá fora aquecidos e na direção de Deus. Congregar continua sendo um grande privilégio dos salvos. Porque você foi salvo, querido, para entrar num processo de crescimento, de desenvolvimento, de desatar, de romper. Então nós estamos aqui, primeiro, com uma intencionalidade que partiu de Deus em nos salvar para nos colocar num propósito que é maior do que aquilo que os nossos olhos já viram, é maior do que aquilo que os nossos ouvidos já viram, é maior do que aquilo que já chegou no nosso coração, mas Ele revela pela sua palavra e por meio do seu Espírito. Todas as vezes que nós estamos aqui, nós somos impulsionados a continuar caminhando com Deus, a continuar com o coração aquecido, a continuar perseverando e ativando o amor que está em nós. É um grande milagre de Deus. Quando eu aprendo que reunir é um privilégio, eu entro nos seus atos com ações de graças. A adoração nunca vai ser um peso. Porque a adoração faz parte de quem eu sou. A adoração não é música. Em João 4, Jesus vai falar o que é adoração. A mulher samaritana, ela estava perguntando, uma mulher cheia de crises existenciais, que podia ser curada no primeiro momento, ela vem com um monte de pergunta religiosa. E no final daquele discurso, ela percebe que Jesus era um tipo de um profeta. E aí, ela diz assim para ele: onde é o lugar de adorar? Porque os judeus dizem que é em Jerusalém. Nossos pais dizem que é em Samaria, porque em Samaria tinha um lugar sagrado também. Aí Jesus diz para ela assim: olha, é verdade que a salvação vem dos judeus. Porém, vai chegar o dia, e já chegou, que ninguém vai adorar nem em Jerusalém, ou seja, no lugar, nem no outro lugar sagrado. Por quê? Porque o Pai agora, Ele está à procura de verdadeiros adoradores, que adoram no Espírito, porque é gente que nasceu de novo, que adoram em verdade, porque agora estão em Cristo, porque Deus é Espírito, e importa que os verdadeiros adoradores o adorem no Espírito e em verdade, e o importante é que o Pai agora que está procurando. Tem um livro que eu li há mais de uma década atrás, chamado Caçadores de Deus.
E na Bíblia eu não conheço nenhum homem que caçava a Deus. Apesar do livro ser top, mas eu mudaria pelo menos o título. Porque eu creio que desde Adão, Deus foi aquele que sempre esteve buscando o ser humano. Deus é que sempre esteve atrás da gente. Não há um homem, um só que busque a Deus. Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Não há um homem. Agora Deus não. Ele está sempre nos buscando, Ele está sempre procurando adoradores. E aí, para mim, dentro daquilo que eu percebo nesse texto, sabe quando é que acontece a adoração? É quando o Pai nos encontra. O Pai encontra o seu povo. E aí acontece a adoração. Porque quando ela está falando de adoração, ela não está falando dela, ela está falando de uma forma plural. Porque em Jerusalém ninguém ia adorar sozinho. Existiam os dias corretos de se adorar em comunidade. De se adorar de uma forma coletiva. O Pai não está procurando adorador, o Pai está procurando adoradores. Ou seja, não existe igreja de mim mesmo. Começaram a falar no ano 2000 assim, eu sou igreja, eu sou igreja. Isso não existe na Bíblia. Infelizmente, muita gente prega aquilo que não está escrito na Bíblia, em lugar nenhum. Prega aquilo que ouviram alguém pregar. E tentam pegar isso que ouviram alguém pregar e algum texto ali que mais ou menos encaixa e dá aquela forçada e prega. Não existe em nenhum lugar eu sou igreja. Porque a igreja fala de um coletivo. A igreja fala de um corpo que está sendo edificado. A igreja fala da família de Deus. O que existe é, nós somos templo do Espírito Santo. Mesmo assim está no plural. Vós sois. Paulo está dizendo isso aos Coríntios. Vós sois templo do Espírito Santo. Depois de Cristo tudo é plural. Depois de Cristo, nós amamos. Depois de Cristo, nós temos a mente de Cristo. Depois de Cristo, é tudo plural. Não existe nada na Escritura, nenhuma promessa, depois de Cristo, que tenha a ver comigo. Tudo tem a ver conosco. Aquilo que me alcança, tem que alcançar alguém. Aquilo que me afeta, tem que afetar alguém. Então eu tenho falado isso por muitos lugares. Precisamos nos estimular a estar juntos. Sabe por quê? Sabe como é que você quebra a cultura do individualismo? Estando junto. E nós vivemos um tempo em que as pessoas dizem assim, estamos juntos, lá, TMJ no WhatsApp, né? Estamos juntos. E uma pergunta que eu sempre faço comigo mesmo é, estamos juntos no quê? No que nós estamos juntos? No que nós estamos juntos? Então só se quebra uma cultura em que as pessoas dizem que estão juntos, mas não estão juntos em nada, porque estar junto, num primeiro momento, nunca vai te beneficiar, e nós vivemos a cultura do benefício, em que eu só estou junto numa causa, quando aquela causa me beneficia e não me mata, porque o evangelho é diferente. As causas humanas, elas vão sempre trazer algum benefício para aqueles que se envolvem nessas causas, e é por causa disso que as pessoas se envolvem em alguma causa. Porque aquela causa vai trazer algum tipo de benefício. Então eu sou um individualista que me junto numa causa que é plural, para que eu, de uma forma individual, extraia daquela causa algum benefício. Evangelho não é assim. Evangelho, nós temos uma causa que é maior do que a nossa e que nós entramos nessa causa para perder. Não tem garantia de lucro. Jesus disse isso. Aquele que não perder a sua vida por amor de mim, não vai encontrar a vida eterna.
Paulo, quando ele fala em Romanos 12, um texto que muita gente prega, a gente prega toda semana esse texto. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas compaixões de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício morto. É isso? Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício. Paulo está falando de um novo tipo de sacerdote agora. O sacerdócio da antiga aliança era um sacerdócio onde o serviço do culto, sempre o sacerdote tinha que apresentar um animal morto. Então aquele animal, ele morria em prol de alguém. Ele era o substituto do adorador. O que Cristo faz na cruz? Ele morre de uma vez por todas para substituir com a sua morte eu e você. Então a morte de Cristo é uma morte substitutiva. Porém, ele institui um novo sacerdócio. Nesse novo sacerdócio, eu e você somos todos sacerdotes. Sacerdote não é só o pastor, são todos, é o sacerdócio universal de cada crente, ou seja, a mesma responsabilidade que o dirigente tem, todos nós temos. Todos nós. E aí, Paulo, ele fala o seguinte, que agora o sacrifício é vivo. Ou seja, vai custar alguma coisa. E isso que vai custar não vem de terceiro. Isso que vai custar vai vir de mim. É um tipo de sacerdócio que o primeiro a ser afetado não é mais o animal. Nós vivemos um tipo de espiritualidade que o primeiro a ser afetado é você. Sabe aquela coisa quando a gente diz assim, meu Deus, essa palavra é tremenda, fulano deveria estar aqui. Quando na verdade Deus, ele está falando, é com você que pensou isso. Fulano devia estar aqui para ouvir. Não, ele não devia estar aqui. Porque se Deus quisesse que ele estivesse, o Espírito ia trazer ele. Porque nós continuamos nos reunindo, não é num clube social. Isso aqui é um milagre de Deus, irmãos. Isso aqui é um mistério de Deus. Deus, em Cristo, derrubou as paredes de inimizades que haviam entre nós, formando de vários povos um só corpo. E a Bíblia vai dizer que ele, por meio da igreja, anuncia a principados e potestades nos céus a sua sabedoria. O que isso quer dizer, pastor? Sei lá. Eu só sei de uma coisa, meu amigo, só em nós estarmos juntos aqui, Deus está fazendo alguma coisa agora mesmo, nos céus de Ribeirão Pires. Porque isso é um mistério. Isso é algo poderoso estarmos juntos. Isso é algo que tem desdobramentos milenares, que vão além da minha vida, que vão além da minha história, que vão além dos meus momentos. Precisamos estimular uns aos outros a estar juntos. Amém? E eu vim aqui para falar isso para você, a primeira palavra. E na segunda palavra, é uma palavra que eu senti de ministrar aqui nessa noite, que eu amo muito. Em Mateus, capítulo de número 16.
Mateus 16. Mateus capítulo número 16, versículo de número 13. Quando eu me converti, eu lembro que eu ganhei um discipulador. E esse discipulador, ele sabia que eu tinha vindo, né, do mundo do crime. E ele ficava assim: você precisa ler a Bíblia, você precisa ler a Bíblia, você precisa ler a Bíblia, você precisa ler a Bíblia. E aí eu, meu Deus, tem que ler a Bíblia. E depois ele ficava assim: você tem que ler a Bíblia que Jesus está voltando, você tem que ler a Bíblia que Jesus está voltando. E eu ficava apavorado: meu Deus, eu tenho que ler a Bíblia, meu Deus, eu tenho que ler a Bíblia. E durante 3 meses eu li a Bíblia 3 vezes. 3 vezes. Aí eu te pergunto: eu entendi alguma coisa? Não. Porque não é só ler a Bíblia. Porque ler a Bíblia não tem uma mágica nisso. E você lê ali e o som da Bíblia causar algum tipo de impacto. Porque imagina, se fosse assim, a gente ia, né, para uma boca de fumo, para um lugar, para um estádio de futebol, e você abriria a Bíblia e recitava os versículos e todo mundo se convertia, não é não? Se o poder da palavra fosse isso, seria fácil. Acontece de pessoas se converterem lendo a Bíblia, pode acontecer, mas não é assim que Deus faz. Porque o ato da conversão é um ato do Espírito. Quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça é o próprio Espírito Santo. A bondade de Deus é que nos leva ao arrependimento, como diz lá em Romanos. Então eu li a Bíblia, e não entendia nada. Depois, com uns anos, eu comecei a perder essa pressa de ler a Bíblia, porque eu queria entender a Bíblia. E então a primeira coisa que eu aprendi com alguns homens é não considerar mais capítulos e versículos. Por quê? Porque o livro que nós lemos, e nós lemos na escola, muitos livros, e depois começamos a ler livros durante a nossa jornada, o livro é o seguinte: quando você lê o capítulo 1 para o capítulo número 2, o que acontece? Ele vai mudar de assunto. Sim ou não? Ele muda de assunto. E aí, quando você vai ler a Bíblia, nós, mesmo que inconscientemente, quando vemos que um capítulo acaba e vai para o outro, às vezes a gente fecha a Bíblia e guarda e fala: amanhã eu vou ler o outro capítulo. E isso é extremamente perigoso. Por quê? Porque pode ser que o outro capítulo, os primeiros versículos, sejam a continuação daquilo que você estava lendo. Então você vai perder o fruto. Então aquele capítulo que você leu, dificilmente você vai conseguir conectar no outro dia com o resto que você está lendo. Então a melhor forma da gente compreender as Escrituras é ler a Bíblia até onde ela vai terminar o assunto. Não dá atenção a capítulo e versículo, mas você seguir, né, racionalmente, inteligentemente o que está sendo proposto. Não precisa nem de espiritualidade, é só ler com a razão. Porque quando terminar um assunto, aí você sabe que aquela porção, Deus está falando alguma coisa. Então eu aprendi a ler a Bíblia assim. E com isso eu fico 3 anos em 2 ou 3 capítulos. Eu fico 1 ano numa porção. Agora eu já vou fazer 1 ano em 1 Coríntios 1, 2 e 3. 1 ano. Por quê? Que eu parei e estou 1 ano nisso. Eu vou escrever um livro sobre isso. Mas por que eu estou 1 ano? Porque Paulo diz: eu não pude dar a vocês alimento sólido, mas leite. Porque vocês ainda não se desenvolveram. Porque vocês ainda são carnais. Isso foi uma chave. Porque minha vida inteira eu achei que carnal era o cara que estava lá fora.
Mas Paulo está dizendo aqui que carnal é o crente infantil que não amadureceu. Não é quem não nasceu de novo que é carnal. Quem não nasceu de novo é homem natural. O carnal é aquele que nasceu de novo, porém não desenvolveu maturidade. E aí Paulo vai dizer que não pôde dar aos coríntios alimento sólido, que o alimento sólido é para os maduros, mas tinha que dar para eles o leite. E ele não está falando isso de uma forma pejorativa. Para que serve leite, irmão? Leite é para dar estrutura. Então o leite é para criar estrutura, para dar dente, para preparar para aquilo que está vindo, porque aquilo que está vindo é pesado, é alimento sólido. E aí Paulo fica falando sobre a sabedoria de Deus, sobre o poder de Deus, ele vai falar sobre arrependimento, ele vai falar sobre ceia, ele vai falar sobre batismo, ele vai falar sobre amor, ele vai falar sobre dons espirituais, e ele vai fechar 1 Coríntios falando sobre ressurreição dos mortos. E aí, o que é isso? É o leite espiritual que dá estrutura. Aí eu começo a ler, e eu não entendi ainda muita coisa sobre 1 Coríntios. Eu penso, o que não será o alimento sólido? Se 1 Coríntios é leite espiritual, conforme ele fala, eu não posso dar a vocês alimento sólido, mas leite. Eu fico imaginando o que é que Paulo daria como alimento sólido. E por causa disso eu estou gastando a minha vida nesse texto, nesse livro. Provavelmente eu já escrevi um livro agora que fala sobre o plano de Deus na história. Provavelmente eu escrevo um outro livro e o nome do meu outro livro vai ser Leite. Vai ser leite. Porque eu creio que nós precisamos, a igreja precisa de estrutura. Porque eu sei que ele está preparando algo maior e mais poderoso e que vai depender de nós termos estrutura para suportar. Então, essa é uma forma muito legal da gente ler a Bíblia, sem pressa. Fechando 3 a 4 capítulos e ficando ali talvez anos. Sabe por quê? De repente você não vai se tornar especialista em toda a Bíblia. Eu não conheço ninguém que seja especialista em toda a Bíblia. Não conheço. Não existe isso. Até mesmo quem vai estudar, né, na faculdade precisa escolher uma cadeira para se aperfeiçoar. Então não existe gente que seja bom em tudo. Então eu prefiro ser bom em 3 capítulos e permanecer naqueles 3 capítulos e me tornar especialista do que fazer o que eu fiz no passado. Ler a Bíblia 3 ou 4 vezes e não aprender nada. Porque aí, ainda que eu não saiba tudo, ainda que eu não saiba o que Deus quis dizer lá em Levítico, ainda que eu não saiba o que Deus quis dizer lá em Números, eu vou saber daqueles 3 capítulos, eu vou ter revelação, e eu vou saber compartilhar aqueles 3 capítulos, e eu posso escrever um livro sobre aqueles 3 capítulos, eu posso discipular sobre aqueles 3 capítulos, e eu posso ser o melhor cara do mundo naqueles 3 capítulos. Então eu creio que focar é muito importante para que a gente possa desenvolver coisas. Então, por que eu estou falando isso? Exatamente porque Mateus 15, 16 e 17, eu fiquei 3 anos. 3 anos. Eu acho que Coríntios eu vou ficar menos tempo. Mas esses 3 capítulos eu fiquei 3 anos. Porque ele está falando de uma coisa só. Ele está falando de uma coisa só. E eu quero compartilhar com você essa coisa só em alguns versículos apenas. Mas se você for ler todos esses 3 capítulos, vai estar falando dessa coisa só. Amém? Então vamos lá. Diz assim: quando Jesus e os discípulos chegaram a Cafarnaum, aqueles que cobravam o imposto das 2 dracmas se dirigiram... Opa, errei, né? Eu falei o quê? 16, verso 13, né? Tá bom. Então, perdão. Diz assim: indo Jesus
para a região de Cesaré de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem os outros dizem ser o Filho do Homem? Eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias ou algum dos profetas. Ao que Jesus perguntou: e vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus afirmou: bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram isso, mas meu Pai que está no céu. Também eu te digo que você é Pedro, sobre essa pedra edificarei minha igreja, as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus, o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então Jesus ordenou aos seus discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Desde esse tempo, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, fosse morto e no terceiro dia ressuscitasse. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: que Deus não permita isso, Senhor. Isso de nenhum modo vai te acontecer. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: afasta-te de mim, Satanás. Você é para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus, mas sim as coisas que são dos homens. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, porque quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la, e quem perder a sua vida, por minha causa, esse vai achá-la. Amém? O que acontece? Jesus, ele entra em Mateus, no cenário, lá no capítulo de número 4, verso de número 17. Jesus aparece pregando sobre arrependimento, pregando sobre o evangelho que João Batista havia formado durante 30 anos no deserto. Jesus segue aquela plataforma e começa a pregar: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ele começa a falar isso nas regiões da Galileia, em própria Cafarnaum. Ele começa a pregar essa mensagem que havia sido formada por João. No capítulo de número 5 de Mateus, o que Jesus faz? Essa mensagem começa a tocar pessoas. E aí essas pessoas que foram tocadas por essa mensagem, ele escolhe alguns desses que haviam sido tocados por essas mensagens e chama para estar perto deles. Ele chama os discípulos, chama os 12. No capítulo de número 5, ele começa a falar sobre as bem-aventuranças. O que são as bem-aventuranças? Na minha ótica, as bem-aventuranças são a maneira como Deus pensa como nós devemos viver na terra. Então seria a forma de Deus viver na terra. Então é a cultura do reino de Deus. Jesus ensina de Mateus 5 até Mateus capítulo número 7. Então ali vai ter como perdoar, ali vai ter como orar, ali vai ter como jejuar, ali vai ter vários princípios de como nós podemos ser seres espirituais, celestiais, mas vivendo de uma forma prática aqui na terra. No capítulo de número 8 em diante, Jesus começa a operar sinais. O que é isso? Ele primeiro ensina sobre o evangelho do reino de Deus, depois ele ensina de como você deve andar no reino de Deus, e depois o que ele faz? Ele começa a expulsar demônios. O que ele está fazendo? Ele está demonstrando autoridade e poder, e com isso, mostrando para o mundo espiritual que o reino de Deus estava chegando na terra. Ele estava sinalizando o futuro ali agora. Ele estava dizendo para o diabo que agora o diabo havia sido amarrado, que agora o diabo estava recebendo uma restrição no seu poder, para que ele tivesse toda a autoridade. Então ele começa a expulsar demônio, declarando que o reino de Deus era chegado na terra. Ele começa a curar a enfermidade, sinalizando o seguinte: no reino de Deus não tem enfermidade. Ele começa a multiplicar pães e peixes, porque ele está dizendo que no reino de Deus não vai ter fome. Ele começa a tocar pessoas com o seu amor, declarando tudo aquilo que o reino de Deus é. Então, Jesus, ele passa fazendo isso. No capítulo de número 13 de Mateus, ele começa a falar algumas coisas por códigos, porque até então
a obra que Cristo tinha não era para todos, mas a obra que ele tinha era para alguns. E aí, ele, dentre a multidão, ele separa os seus discípulos e começa a decifrar para os discípulos as parábolas do reino de Deus. São 7 parábolas que Jesus ele vai estar falando da mesma coisa, as 7 parábolas, que é o reino de Deus. E essas 7 parábolas, ele chama os discípulos e ele começa a decifrar essas parábolas somente para os discípulos. No capítulo número 14, você vai ver que acontece o fato que o João Batista, ele é morto. No capítulo de número 15, Jesus começa a confrontar a religiosidade dos fariseus. Ele começa a dizer que aquilo que os fariseus estavam ensinando tinha um fermento, e esse fermento poderia destruir tudo aquilo que estava sendo construído. No capítulo de número 16, o que Jesus faz? Depois dessa grande jornada, eu estou narrando aqui para você, em 5 minutos, o que aconteceu em 1 ano e meio. Então, em 1 ano e meio dessa jornada espiritual, Jesus, ele chama os seus discípulos, a multidão estava apertando, com tudo isso, dessa demonstração de poder, com a sabedoria que ele tinha em ensinar, as pessoas diziam assim, ele fala, mas não fala como os outros, ele fala como alguém que tem autoridade, ou seja, Jesus tinha uma autoridade tanta, que as pessoas não confundiam ele com os fariseus, as pessoas não confundiam ele com os pregadores da época. E aí, naquele momento, mais e mais pessoas estavam amontoadas, querendo estar perto de Jesus. Porém, não era o momento ainda, porque eles queriam pegar Jesus e fazer de Jesus o seu rei antes do tempo. E aí ele pega esses discípulos, depois dessa jornada de 1 ano e meio, e ele atravessa o mar da Galileia, e ele leva esses discípulos para um lugar chamado Cesareia de Filipe. E, um parênteses aqui, o que era Cesareia de Filipe? Era o quartel-general de Roma, dentro do estado de Israel. Então, toda Roma, ela fazia assim, quando ela conquistava uma nação, ela pegava um pouco da cultura dela, a política dela, e ela construiu uma cidade naquele lugar conquistado. Então Cesareia, por isso o nome é Cesareia, é uma cidade em homenagem ao imperador romano dentro de Israel. Essa cidade, ela era cheia de soldados romanos. Essa cidade era a cidade que você vai ver lá na frente em Atos, que o rei Agripa permanece nessa cidade. Então era uma cidade que recebia muitos visitantes romanos. E nessa cidade pouco apropriada para se desenvolver qualquer tipo de espiritualidade, é a cidade que Jesus pega os seus discípulos para ter um tipo de feedback ministerial. Ele chama eles e diz assim: o que é que o pessoal aí, depois desse 1 ano e meio de jornada, está dizendo que eu sou? Então, depois de 1 ano e meio, ele ensina, ele prega, ele cura, ele demonstra poder, ele demonstra autoridade, ele fala sobre os mistérios do reino dos céus. E depois disso tudo, ele chama os discípulos e diz assim: e aí? O que é que as pessoas estão dizendo que eu sou? Qual é o relato? Qual é o relatório? O que estão falando de mim? E aí os discípulos disseram assim: ó, o pessoal aí está dizendo que tu é Elias. Elias, o pessoal aí está achando que é Elias. Mas o quê? Ó, o pessoal aí está dizendo que você é Jeremias. Mas quem? Ó, está dizendo que você pode ser algum profeta. E alguns também estão dizendo que você é João Batista, ou seja, João tinha acabado de morrer, acabado de perder a cabeça lá. E aí disseram que de alguma forma Jesus estava com o espírito, sei lá, de João Batista. Ou seja, aquela multidão que ouviu as mensagens de Jesus, que foram tocadas por ele, que ouviram ensinos, que viram diante deles paralíticos andando, cegos sendo curados. Aquela multidão que viu Jesus alterando a ordem natural das coisas quando ele multiplica pães e peixes. Aquela multidão que tinha visto na festa de Caná Jesus fazendo a água virar vinho. Aquela multidão disseram que Jesus era Elias. Me parece que não é tão óbvio assim nós conhecermos quem Jesus é. Porque Jesus, para nós, pode ser a história que alguém contou.
Jesus, para nós, pode ser o relato de um homem que passou na terra fazendo milagre. Deixa eu te falar, o que salva não é aquilo que ele fez na terra. O que salva não foram os 33 anos. O que salva foram os 3 dias. A morte e a ressurreição. É isso que salva. São nesses 3 dias que existe o poder que altera a vida de qualquer ser humano. Agora, saber que ele multiplicou pão, saber que ele fez milagre, saber que ele amou, saber que ele falou sobre o reino de Deus, nada disso salva. O que salva é nós termos uma experiência profunda com os 3 dias, e esses 3 dias são capazes de alterar a jornada de toda uma geração e de outras gerações e de outras gerações. Essa galera aí conheceu os relatos e ainda associaram Jesus aos profetas do passado. Ou seja, por meio das obras, as pessoas não conseguiam ter visão espiritual sobre quem estava ali. Associaram aquele homem ao ministério profético vigente até aquele momento. Não conseguiram decifrar, não conseguiram olhar com um olhar espiritual, não conseguiram olhar pela fé, mas apenas viram o que estava de frente deles, e o que estava na frente deles era um judeu, que poderia ser parecido com Jeremias, que até agora eu não consigo achar nada do que Jesus fez que se pareça com Jeremias. Nada. Com Elias, talvez o poder. Com Eliseu, talvez o poder. Com João, a mensagem de arrependimento. Agora, com Jeremias, até agora eu não achei. Ou seja, as pessoas podem estar dentro de uma agremiação religiosa, as pessoas podem estar ouvindo sobre Jesus e não terem uma vida que foi afetada pelos 3 dias. Os relatos sobre ele não salvam. Porque o Evangelho não é um relato sobre ele. O Evangelho é os 3 dias. Morte, o que ele fez durante a morte e a ressurreição. É isso que muda a vida de qualquer pessoa. Eu desafio alguém não ser transformado por esses 3 dias. Eu desafio alguém não ser transformado por Mateus, capítulo número 28, 27 e 28. Se a gente não tivesse nada, mas tivesse na Bíblia, Mateus 27 e 28, meu amigo, a igreja ia existir da mesma maneira. Eles dizem que ele é Elias, Jeremias ou algum dos profetas. E aí ele faz a pergunta agora diretamente para os discípulos, para aqueles que estavam no culto todo dia. E vocês? E vocês que comem comigo, dormem comigo, para vocês eu decifro os mistérios do reino dos céus. E para vocês, quem eu sou? Aí Pedro, impetuoso como sempre, ele se levanta. E ele se levanta cheio do Espírito Santo. E ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sabe o que Pedro faz? Ele não faz como a multidão. Pedro, ele tem um relato diferente. Pedro, naquele momento, teve um relato que não tinha a ver com aquilo que os seus olhos estavam vendo. Porque os seus olhos estavam vendo um judeu de 31 anos. Os seus olhos estavam vendo o filho de José e de Maria. Os seus olhos estavam vendo uma forma que parecia com outras pessoas. Porém, o que Pedro faz é olhar aquilo que estava dentro. Dentro daquele homem estava o Deus eterno. Dentro daquele homem, meu irmão, Jesus não virou Deus quando encarnou. Jesus já era Deus antes de Maria existir. Jesus já era Deus antes de José existir.
Jesus era Deus antes de Davi existir. Jesus já era Deus antes de Moisés existir. Jesus já era Deus antes de Adão existir. Jesus já era Deus antes mesmo que houvesse criação. Ele era um com o Pai. Ele já era Deus. E o que Pedro faz? Pedro enxerga não o natural, não a história. Pedro tem a sua mente iluminada e ele consegue avançar o tempo e a história e ele consegue ver aquilo que Isaías queria ver. Porque Isaías dizia assim, ali está o Filho do Homem. Eu vejo o Filho do Homem, mas Isaías não sabia decifrar quem era esse Filho do Homem. Mas ele queria saber quem era o Filho do Homem. E aí, Pedro, ele consegue ver aquilo que nenhum profeta do Velho Testamento viu. Cristo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus olha para ele assim e diz, uau, na linguagem mais que atualizada, uau! Simão Bar-Jonas, isso não foi carne e nem sangue que te revelou, mas isso foi o próprio Pai. Jesus está falando para ele, ninguém pode ter essa revelação por meios intelectuais. Porque parece para muita gente assim, que a gente fala da história, dos relatos bíblicos, e a gente acha que esse relato tem um poder, e a pessoa vai ouvir o relato e vai dizer, cara, que relato legal, eu vou me converter. Que bonito isso. Eu era um pecador, e aí Deus mandou, aí eu tinha que morrer. Nem sei por que eu tinha que morrer, porque eu era pecador. Tá, mas Deus mandou um Salvador, e agora eu estou salvo, tá. Eu quero ir lá na sua igreja. É assim, irmãos? Não! Na maioria das vezes não é assim. Na maioria das vezes a gente vem para a igreja porque Deus envia as 10 pragas do Egito sobre a gente. Não é não? Para libertar vem as 10 pragas. Morre alguém. Aí roubam nossa casa, o carro. O filho fica doente. Aí você começa a ficar fragilizado. Não é assim, na maioria das vezes, nós nos convertemos por causa das circunstâncias que começam a nos pressionar. E aí você fica sensível, e aí você ouve o pastor pregar, aí a palavra, pum, dentro de você. Aí o Espírito vem e, pum, convence você do pecado, do juízo, da justiça. Porque a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra. Esse é o processo. Então Deus manda as 10 pragas do Egito para libertar. Então é muito difícil alguém se converter quando você lê a Bíblia para alguém. Então o que Pedro tem aqui é um relato no espírito de quem aquele judeu era de verdade. Ele enxerga pelo espírito. E eu quero te estimular, meu irmão, nessa noite. Nós precisamos olhar as coisas pelo Espírito. Paulo, ele vai ensinar uma coisa assim, a ninguém vocês devem conhecer mais segundo a carne. Sabe por quê? Porque quando nós conhecemos pessoas segundo só a carne, nós, primeira coisa, as julgamos. Porque talvez elas não estão dentro do estereótipo que me agrada. E aí, mesmo que seja inconsciente, nós julgamos, e quando julgamos, nós desonramos pessoas, porque nos privamos de beber do depósito que ela tem. Jesus, ele ensina, aquele que recebeu o profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. Qual é o galardão de profeta? Ouvir e ver. Os olhos vão ser abertos, os ouvidos vão começar a ouvir. A ninguém olhar segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque o que acontece conosco, que nos atrasa muito, é que nós ainda vivemos uma vida que leva em consideração as circunstâncias e aquilo que está no nosso exterior. O que determina a nossa fé ainda são coisas que nós estamos vendo. E a fé não tem a ver com aquilo que se vê, querido. A fé é a certeza das coisas que se esperam.
e a prova daquilo que não se vê, porém existem. A fé não é acreditar em algo que não existe. A fé crê em algo que existe, porém está invisível. E Paulo vai ensinar que as coisas invisíveis, elas sempre vão ser mais poderosas do que aquilo que se vê. Debaixo desse princípio, sabe o que Pedro estava vendo? Não o que se vê, porque o que se vê era Jesus, parecido com os profetas. E era esse relatório que todo mundo tinha. Jesus, o profeta. O que Pedro viu? O invisível. E quando ele declara, está crendo naquilo que era invisível, naquilo que os olhos naturais não conseguiam ver. Mais de 3.000 pessoas foram afetadas pelo ministério de Jesus, mas ninguém conseguiu enxergar quem realmente estava ali. E somente Pedro, naquele momento, conseguiu beber do depósito que estava em Cristo. Jesus olha para ele e diz assim: Simão Barjonas, isso não foi carne nem sangue quem te revelou. Eu quero te dizer uma coisa, que sobre essa revelação eu vou edificar a igreja, eu vou expandir, eu vou construir a igreja. Primeira vez que Jesus fala, primeira menção de Jesus sobre a igreja é nesse texto. E aí, as portas do inferno nunca vão prevalecer sobre ela, porque enquanto Jesus edifica a igreja sobre a revelação de quem ele é a igreja que avança contra as portas do inferno. Porque a igreja não é um lugar de defensiva, não é um lugar da gente se esconder, a igreja é um lugar de se preparar para avançar, irmãos. Amém? A igreja não é o nosso refúgio, o seu refúgio é o Senhor Todo-Poderoso. A igreja não. A igreja é lugar de aperfeiçoamento. É lugar aonde eu entro infantil e eu saio maduro. É lugar de você receber ferramentas que vão cooperar para que Cristo edifique a igreja. Para que a igreja avance contra as portas do inferno. Não é lugar de se esconder. Ai, meu Deus, o diabo. É lugar de fortalecer, desenvolver, se encher de ferramentas. Porque ele, a palavra dele é que nós vamos avançar enquanto tivermos a revelação correta. Porque a revelação correta, ela é o único fundamento da igreja. A igreja não tem muitos fundamentos, ela tem um fundamento só. E o fundamento, Paulo disse, eu como sábio construtor, lancei o fundamento. Agora veja como cada um vai construir sobre esse fundamento que é Cristo. Agora não é, o fundamento, ele não é os milagres, ou não são os milagres. O fundamento não são discursos. Porque a ideia que nós temos de verdade é uma série de argumentos que nós fazemos de uma forma intelectual para tentar combater algo que nós achamos que é mentira. Então, para a gente, verdade é um relato. Só que verdade não é um relato. Jesus disse, eu sou o caminho e a verdade é uma pessoa, não é um relato. Porque o relato sobre a verdade tem o seu ponto de vista e a sua ótica. E a sua ótica é determinada pelo livro que você lê, pela igreja que você congrega, pela cultura que você tem, pela geografia que você está. E aí você tem um relato sobre sua verdade. Mas isso não quer dizer que seja a verdade. Porque a verdade, ela é encarnacional. Ela manifesta. Ela é uma pessoa. A própria palavra verdade é aletheia, contra a morte. Não é relato. Verdade é tudo aquilo que é contra a morte. Como que eu meço a verdade na minha vida? Todas as áreas da minha vida estão vivas? Ou existe alguma área da minha vida que está morta? Porque nós não temos 7 vidas igual o gato. Nós temos uma vida só. Amém? É só uma vida. E essa vida eu e você perdemos na cruz do Calvário.
E agora, não sou eu mais quem vive minha vida, mas quem deveria viver a minha vida é Cristo. Amém? Então, a verdade, ela é encarnacional. Ela é luz. Ela quebra todos os meus argumentos, ainda que eles sejam verdadeiros. Então, o discípulo de Jesus, ele não precisa criar argumentos para combater a mentira. A mentira se combate com a luz. Aonde a luz chega, a treva vai embora. Então, Jesus está falando para Pedro assim: olha, essa revelação que você teve é a verdade. Eu vou edificar a minha igreja. Ela vai avançar, ela vai iluminar até romper com as portas do inferno. Porque porta para um reino medieval é o lugar que o reino oposto, que o reino inimigo ataca. Porta é o primeiro lugar. Você vai ver o próprio reino de Israel. Quando os filisteus avançaram, o que eles fizeram? Queimaram os portões. É sempre assim, queimam os portões, queimam as portas, para deixar o reino sem defesa. Então Jesus está dizendo isso: a gente vai avançar e vai tocar fogo na porta do inimigo, e vamos avançar. Nós não estamos aqui nos defendendo, nós estamos avançando, nós estamos nos preparando, nós estamos batalhando. Porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados e potestades que estão se movendo nas regiões celestiais, aonde eu e você estamos assentados com Cristo agora mesmo. Então tem um avanço acontecendo nos céus, enquanto nós estamos reunidos e Cristo está sendo glorificado, sem você precisar fazer nada. Ele está sendo exaltado somente por nós sermos igreja. Aí, depois que Pedro tem essa revelação, o que Jesus faz? Jesus decide contar para Pedro o plano. Porque quando você olha para a vida de Jesus, tudo que ele fez foi intencional. Ele sempre curava alguém tentando provocar uma realidade. E ele tinha uma missão na vida dele: pregar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Essa era a missão dele. A missão dele, o foco dele, não era pregar para o filisteu. O foco dele não era pregar para os moabitas. O foco dele não era pregar para os árabes. O foco dele era pregar para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Quando ele toca aquela mulher da faixa de Gaza, Ciro Fenícia, quando ele toca aquela mulher, ele diz para ela isso: não é lícito pegar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Ela foi tocada por misericórdia, mas não estava dentro do propósito principal, porque Jesus, ele tinha uma agenda específica, mas a agenda dele, é claro, era salpicada de misericórdia. Ele nunca iria deixar de parar por uma pessoa, porém, tinha um foco em Jesus. Ele sabia o que ele tinha que fazer. Então, tinha um alvo. Então, em tudo que ele fazia, ele era intencional. Então, ele vai de lugar em lugar, mas ele vai procurando algo que viesse ter um desdobramento depois. E aí, Jesus, ele começa a provocar algo nos discípulos. Ele começa a contar o plano de Deus para os discípulos. Só depois de mais de 1 ano e meio de discipulado, dia a dia, é que Jesus decide contar o plano. E, por incrível que pareça, somente depois de 1 ano e meio que esses discípulos estavam juntos com Jesus, que eles tiveram a revelação de quem ele era. Ou seja, não é óbvio assim, querido. Conhecer quem Jesus é não é óbvio. É um desafio diário. Porque quanto mais você se aprofundar em tentar conhecer ele, mais ele vai te puxar para baixo. Ele vai dizer: tem mais. E você afunda, ele diz: tem mais, tem mais. Quando você vai para o alto, tem mais, mais alto, mais largo, mais largo. Porque a ideia dele é nos esticar.
nos fazer homens e mulheres grandes, expansivos. Ele não nos chamou para a gente ficar aqui 2 horinhas de culto, depois vai embora para casa e viver a nossa vida. Não, existe algo maior. Meu amigo, se Jesus morreu só por isso, essa obra que ele fez na cruz, não foi só por isso. Ele foi o único Filho de Deus, mas na cruz ele se tornou o primeiro dentre muitos irmãos. Só que é o seguinte, Jesus não vai buscar uma creche. Ele vai buscar uma família de homens e mulheres maduros. Então nós estamos aqui por uma causa. Qual é a causa? Até que tenhamos uma só fé. Até que consigamos conhecer Cristo na sua plenitude e até que tenhamos a estatura, o tamanho do varão perfeito que se chama Jesus. Por isso que nós estamos aqui. Jesus conta o plano depois de 1 ano e meio. Depois de 1 ano e meio, é que Pedro vai ter uma revelação, mesmo assim pelo Espírito. Jesus começa a dizer: beleza, vocês agora sabem quem eu sou, mas guarda aí, não revela o mistério para ninguém. Eu vou padecer na mão dos anciãos. E eles, o quê? Padecer na mão dos anciãos? Porque olha a revelação que Pedro tem. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Sabe o que é Cristo? A palavra Cristo é ungido. Essa palavra é muito ruim no português, né? Cristo é ruim. A tradução não nos leva a pensar em tudo aquilo que quer dizer um ungido no Velho Testamento. Um ungido no Velho Testamento fala do rei prometido da linhagem de Davi, que iria libertar Israel dos seus inimigos. Então, o ungido era esse. Era um ungido que todos os profetas profetizaram. E que Israel estava aguardando um ungido para ser livre das mãos, né, dos seus opositores. Então, quando Pedro diz, tu és o Cristo, Pedro está dizendo, tu és o ungido, o rei prometido. E olha interessante, sabe onde que Pedro está essa revelação? Dentro da casa de César. Ele está em Cesareia de Filipe. E em Cesareia de Filipe ele diz que quem era o seu rei não era César, mas que quem era o seu rei era Yeshua. E deixa eu te falar, num reino não existe propriedade privada. Mesmo se você comprasse algo, aquilo pertencia ao rei. Você podia usufruir. Mas se no dia ele quisesse tomar o que era seu, ele podia tomar. E você não podia fazer nada. E além de tomar o que você tem, ele poderia também pegar você e fazer de você escravo a hora que ele quisesse. Porque César era, a palavra é Quírios, ou Cúrios, que é Senhor dos Senhores. César era o Senhor dos Senhores. Ele era dono do que você tinha e de quem você era. Aí, sabe o que Pedro está falando? Pedro está dizendo assim, ó, agora, o Senhor dos Senhores, o ungido, o rei, não é mais César. Agora o dono de tudo aquilo que eu tenho, de tudo aquilo que eu sou, é Yeshua. É esse judeu de 31 anos. E ele está falando isso, sabe aonde? Dentro da casa de César. Porque nada daquilo que Deus faz é aleatório. Sempre tem uma intenção. E qual é a intenção? Troca de poder. Está acontecendo uma troca de poderes na terra. Até então, era César, que era o dominador e dono de tudo e de todos. Era o imperador. Só que agora vem uma pedrinha, que vai bater, como diz Daniel, lá na perninha dele. Essa pedrinha se chama Cristo. O Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aí Jesus começa a contar o plano. Eu vou ter que sofrer na mão dos anciãos. Eu vou ter que padecer, eu vou ter que sofrer. Gente, eu vou morrer. Vão me levar, eu vou ser condenado à morte. E os discípulos estão assim. Como diz lá no Rio, boladaço. Olhando assim. E no final ele diz assim, eu vou morrer, mas fica tranquilo
que eu vou ressuscitar. Pedro olha para ele e diz assim: nunca vai te acontecer isso. Está amarrado, Jesus. Eu acabei de dizer agora que você é o Messias, que você é o ungido, que você é o rei de Israel, que você é aquele que foi prometido por todas as escrituras do Velho Testamento para arrancar o nosso povo da miséria, do opróbrio, para arrancar o nosso povo da escravidão. E você agora está dizendo que você vai morrer? Não! Porque Pedro tem a revelação, mas ele ainda não era a habitação do Espírito. O Espírito trouxe a revelação, mas depois o Espírito foi embora, porque o Espírito ainda não habitava em ninguém. O Espírito só visitava para uma missão específica, e depois o Espírito voltava para o céu. No momento ele está com o Espírito, ele consegue ver. No outro momento ele não consegue compreender o plano. Mesmo o próprio Jesus tendo falado sobre o plano. Porque ele agora, o Espírito não está mais revelando para ele o plano. E como que ele volta a olhar? Ele volta a ver conforme os seus olhos naturais veem. E a revelação que ele tem, que é verdadeira, ele começa a aplicar aquela revelação a uma circunstância natural. Nós fazemos isso muito. Ele pega a revelação de que Jesus era o rei, e ele se apropria daquela revelação e diz: uau, Israel vai ser liberto. E aí, Jesus sabe o que faz? Olha para ele e diz assim: afasta-te de mim, Satanás, porque você cogita as coisas do inferno? Não. Jesus disse assim: afasta-te de mim, Satanás, porque você cogita as coisas dos homens. Pedro se pareceu com o diabo, porque queria uma coisa boa, bíblica, e que ele tinha direito legal de pedir a Deus. Coisa bíblica, estava na Bíblia, Jesus é o rei. A vida é de Deus, irmão. Deus tem prazer na morte de alguém? Não. Deus não tem prazer na morte do ímpio, vai ter prazer na morte do seu filho. Era legítimo não querer que Jesus morresse. Então Pedro, ele é chamado de Satanás, não é porque ele estava matando, roubando, destruindo. Pedro não foi chamado de Satanás porque tinha traído a sua esposa. Pedro não foi chamado de Satanás porque ele teve uma briga com alguém e arrancou a orelha de um soldado. Pedro não foi chamado de Satanás por nada dessas coisas que se parecem com coisas do diabo. Não, Pedro foi chamado de diabo, de Satanás, porque ele queria uma coisa boa, uma coisa bíblica. Porém, uma coisa boa e uma coisa bíblica, desalinhada daquilo que Deus está fazendo, é algo humano, é algo de homem. E nós achamos que o diabo opera matando, roubando e destruindo. Esse texto não é do diabo. Esse texto é o obreiro fraudulento. Só você ler lá. O próprio texto explica. Porque, meu amigo, roubar, matar e destruir, isso aí todo mundo faz. Agora, o pior é o engano. Sabe o que é o engano? O engano é quando uma mentira encontra um sistema de verdade. Então, mentira bíblica não tem a ver com você falar o oposto de uma verdade. A mentira bíblica, sabe quando é que ela surge? Quando Deus, ele cria o homem, coloca o homem dentro de uma jurisdição e diz para ele: olha, não coma da árvore do bem e do mal, coma da árvore da vida. Aí o diabo vem, o que ele faz para derrubar o homem? Ele usa uma R15? Ele usa um pó? Nada disso. O que ele usa? Uma palavra que distorce
aquilo que Deus havia falado. Mas o que o diabo falou era mentira, irmão? Se você comer, você vai conhecer mais do que Deus. Era mentira isso? Não! Não era mentira. Mas ele pega, ele implanta um vírus dentro da verdade de Deus. E quando Adão cai, sabe o que acontece? Se cria no mundo o que nós chamamos de engano. O diabo não precisa endemoniar ninguém, querido. Porque quando Adão cai, ele fica cego. Ele deixa de ver o mundo do espírito, mas os olhos dele se abrem e ele fica muito espertinho. Essa geração é assim, é todo mundo muito esperto, porém é um bando de cego. 2 Coríntios 4:4. O Deus desse século cegou o entendimento das pessoas para que não creiam na glória do Evangelho. É um sistema de engano, ele não precisa endemoniar ninguém. Sabe o que vai acontecer nos últimos dias? Um reino de paz. A igreja não foi chamada, meu irmão, para ser boazinha, para todo mundo gostar dela. A igreja precisa voltar a confrontar tudo e todos, porque o nosso reino não é esse. O reino de Deus não está na terra. Um sinal do reino de Deus não é sinal que ele está aqui, é sinal que ele está vindo. Os apóstolos, quando eles chegavam numa região, sabe o que é que diziam deles? Aqueles que alvoroçaram o mundo inteiro chegaram aqui também. Meu amigo, quando você chegar no lugar, se você estiver debaixo da unção apostólica, as pessoas vão querer te expulsar do lugar. Deveria ser assim. Em nome de Jesus, que a igreja do Brasil não se torne a queridinha, mas que a igreja do Brasil continue confrontando os poderes desse século, porque os poderes desse século estão no engano, sem precisar falar a mentira. Então, muita coisa que parece ser, não é. E muita coisa que é, você não consegue ver. O que é fé? A esperança nas coisas que não se, e a prova daquilo que se, não, a esperança daquilo que se espera e a prova daquilo que não se vê. Deixa eu falar para você, a nossa fé está baseada naquilo que esses olhos não podem ver. Paulo, ele vai dizer lá em Romanos, nós andamos por fé e não por vista. Pedro estava andando por vista, estava pegando a Bíblia e colocando a Bíblia nos seus interesses. Toda vez que você faz isso, que eu faço isso, vem uma vozinha do céu dizendo assim, ei diabo. Porque se ele disse isso para Pedro, meu irmão, que ele dormia na casa de Pedro, comia na casa de Pedro, morava na casa de Pedro, você acha que Deus não tem peito para falar para mim, um brasileiro, sem cultura nenhuma? Afasta-te de mim, Satanás, porque você cogita as coisas dos homens. Não precisa adulterar nem roubar. Nada disso. Somente, sair um passo do propósito. Diabo, diabo, diabo. O que mata os cristãos não são as coisas ruins. O que mata os cristãos são as coisas boas. E que a gente se acha tão abençoado, porém, Satanás, Satanás, Satanás. Afasta-te de mim, Satanás, porque você cogita as coisas dos homens. Aí ele diz, tem certeza que vocês querem me seguir? Cara,
Jesus chama os discípulos, vai confrontar eles num lugar onde todo mundo podia ser morto. É como aqui eu chamar os discípulos aqui e falar, gente, vai fazer uma viagem. Quantos aqui querem ir para Israel? Legal. Vamos fazer uma viagem, vou fazer baratinho para vocês. Tá? A viagem para Israel dá aí de 11 a 15 mil, dependendo da agência. Eu vou fazer uma viagemzinha barata, 3 mil. Nós vamos lá para dentro do Afeganistão. Lá no Afeganistão. Está perto de Israel. Depois a gente pega um voo e vai para Israel. Aí Jesus diz, sabe o quê? Vocês querem me seguir? Primeiro, negue o direito de se ter direito. Negue o que você acha. Negue as suas convicções. Porque a primeira coisa que Pedro faz é pegar a sua compreensão daquilo que ele entendia sobre o que Jesus estava falando e sobre aquilo que os profetas haviam falado. Ele conecta isso e coloca nas suas circunstâncias. Qual era a sua circunstância? Ele era um escravo de Roma. E aí Jesus diz para ele assim, vocês querem me seguir? Primeiro, negue-se a si mesmo. Vocês precisam negar o direito de se ter direito. Sabe o que acontece com a gente, irmão? A gente acha que a gente precisa entender as coisas para depois obedecer a Deus. E fé não é isso. Fé primeiro eu creio e depois eu entendo. Então às vezes a gente fica, deixa eu entender. Não, Deus diz, obedece só. Deus tira o povo do Egito lá. Êxodo 19:5, sabe o que Deus fala para eles? Vocês serão para mim uma nação de reis e sacerdotes. Você acha que eles sabiam que era isso? Que nada. Claro que não. E Deus fala para eles, sabe o quê? Vocês vão se tornar se me obedecer. Qual era a chave para se tornar a palavra que Deus havia liberado sobre eles? Obediência. Ainda que eu não entenda, a chave para me levar no futuro de Deus é obedecer. E aí, conforme eu obedeço, Deus vai, me dando entendimento. Porque a fé, ela ativa a compreensão. Pela fé, nós entendemos que Deus cria universos. Você não compreende como que as coisas foram construídas por meio da ciência. É isso que o escritor de Hebreus está dizendo. O escritor de Hebreus, ele está dizendo que a forma como o mundo foi criado só pode se compreender pela fé. Ou seja, você crê primeiro e depois você entende como que todas as coisas operam. E é a fé que faz isso tudo. Mas primeiro eu preciso crer. Cara, a gente é muito estranho, né, os crentes, né? Porque, olha só, a gente crê em cada loucura e briga por causa de coisa boba, né? Porque, por exemplo, todas as igrejas, todo mundo acredita na Trindade. Vai falar contra a Trindade, meu irmão, o nego te fuzila. Então todo mundo concorda que Deus é 3. Quem consegue entender isso, que Deus é 3? Ninguém consegue entender isso. Eu nunca li alguém que explique isso e que uau, que explicação. Mas ninguém briga por causa disso. Briga? Não. Aí sabe por que a gente briga? Por causa da posição da cadeira, do estilo de música, da roupa que os irmãos usam, da igreja preta ou branca. Não é? A gente concorda com coisas que são malucas e discorda com coisas que são banais. Não é assim? Dificilmente alguém sai da igreja porque não compreendeu a teoria sistêmica de como Deus criou o universo. Dificilmente. Ou o cara sai da igreja porque ouviu a pregação sobre Trindade, ele não entendeu, ele foi embora. Não. Por que ele sai? Pô, não gostei dessa música não. Pô, o pastor botou o culto na hora do jogo, pô. Vai ter jogo, o cara botou o culto na hora do jogo. Sair dessa igreja, foi uma igreja que tem
culto de manhã, porque eu assisto o jogo tranquilo à noite. Porque aí o culto vai se estendendo, ele traz esse pregador aí que ninguém conhece, aí o cara fica falando, aí amanhã tem que acordar cedo. É isso que tira a gente da igreja. Você pode ter a melhor pregação do mundo, meu irmão. Você pode sair daqui, ó, esse cara, que palavra. Mas de repente, quando você foi morder a coxinha lá, né? A coxinha era a coxinha de Abraão. Quase quebrou seu dente. Tantos anos que tem a coxinha na cantina. Aí você nunca mais. Eu volto nessa fonte de avivamento, que aqui não tem avivamento nenhum. Não é? Nós somos loucos, porque a gente crê nas coisas mais complexas, todo mundo concorda, com as coisas mais loucas. Você vê, a gente crê que a gente fala uma língua do espírito. Lá, baixuro, né? Olha que doideira, todo mundo crê. Aí, coisas... a guitarra estava muito alta. Aí... tem que ser estudado. O ser humano precisa ser estudado. O ser humano tem que ser estudado. Jesus diz, Jesus começa, ó, que discipulado. Que toda vez que eu vou fazer esse discipulado, os caras saem da igreja. Toda vez que eu levo alguém para Cesarete, Filipe, que vou, né? Só em falar que vai para Cesaré, já vai embora. Quer me seguir? Primeiro, precisa negar a si mesmo. Cristão não tem direito. O verdadeiro cristão é escravo da vontade de Deus. Uma vez Deus disse assim para mim: você quer continuar seguindo os seus sonhos? Eles são legais pra caramba. Cara, você... altos sonhos, que maneiro. Porém, você não leu a Bíblia. Eu, o quê? Ele é. Porque na Bíblia diz que os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e que os meus planos são maiores do que os seus, e que os meus pensamentos são maiores do que os seus, e que eu tenho prazer em dar o fim que você mesmo deseja. Aí ele disse assim: sonha comigo, larga os seus sonhos e vem sonhar comigo. É o que Jesus disse: buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, que aí o seu sonho se realiza, querido. O casamento vem, a família vem, o emprego vem, mas nós buscamos as coisas primeiro, e o reino de Deus, que ele deu o jeito dele. Porque quando você vai sonhar com Deus, você vai colocar a causa dele acima da sua. O propósito dele acima do nosso. A vontade dele acima da nossa. E aí, somente aqueles que negam a si mesmos podem carregar a cruz. Porque deixa eu falar para você, cruz não é sua sogra, não é seu sogro, não é seu genro, não é seu patrão, não é seu cunhado que abre a sua geladeira e pega seu danoninho. Você achou que era? Não, não. Querido, cruz não tem a ver com aspectos exteriores da vida, com circunstâncias da vida. Nada que você vive, que seu vizinho que não é crente vive, é cruz. Porque senão o não crente carrega a cruz também. Tem gente que sofre muito mais do que eu, que não é crente, irmão. Tem gente que sofre muito mais do que você e não é crente. Então a cruz deles é maior. Não! Precisamos redefinir o conceito do que é a cruz e valorizar o que é a cruz, colocá-la no seu lugar. Sabe o que é a cruz? O propósito pelo qual Jesus veio à terra. Jesus veio à terra para cumprir um propósito. O propósito era morrer na cruz. E o que ele faz? Um instrumento que era um instrumento de tortura. Para que a cruz servia? A cruz servia para punir o condenado com asfixia. Era de um jeito que
Eu sempre faço isso na minha cama, eu sempre fico asfixiado. Tem uma posição que se você dormir, você morre, cara. Porque traz asfixia. O pulmão, ele vai ficando imprimido, né? Até o cara desmaiar. Então a intenção da cruz é fazer o camarada desmaiar. Então, dependendo do grau, né, do nível de condenação, os soldados iam lá e arrancavam o camarada da cruz, ou pegavam a lança e matavam ele para ele não ficar agonizando, dependendo da condenação, porque nem toda condenação era igual. Então Jesus, ele vai para a cruz e o que ele faz? Ele não morre, nem com a lança e nem morre asfixiado. Segundo os médicos, isso tem um relato de alguns médicos que fizeram, está na internet, você pode procurar. Jesus morre porque o coração dele quebra. Ele tem um infarto fulminante do coração, de tanta dor que ele sente. E essa dor não era a dor da asfixia, não era a dor do prego, porque isso é suportável. A dor que ele sente na cruz é a condenação individual por cada um de nós. Quem aqui é pecador? Cara, só a dor. Olha só, eu olho para a minha vida. Eu nem posso falar aqui o que eu já fiz na minha vida para você, que senão você vai tirar o microfone da minha boca. Mas só os meus pecados, se eu fosse ser condenado à morte, ia ter que ser uma morte, meu amigo. Terrível, só a minha. Agora, eu penso por mim que você também é pecador. Agora você imagina, o salário do pecado é Imagina Jesus na cruz tendo que receber a punição individualmente por cada um que crê nele. Porque ele morreu por pecados presentes e futuros. Por gente que ainda vai se converter e morreu na cruz. Então toda essa punição do pai sobre ele, porque o pai, ele era para te matar. E o que ele faz? Ele condena o filho dele. E aí o que acontece? Ele entrega o espírito e morre. Só que ele não deixa com que a cruz matasse ele. O que matou ele foram os nossos pecados, não foi a cruz. A cruz é um símbolo. E aí o que Jesus faz? Ele dá um novo significado à cruz. Porque a cruz, ela deixa de ser um instrumento de tortura para agora, meu irmão, ser um instrumento de libertação, de vida, de nova vida, de redefinição de histórias. A cruz, quando passa em alguém, redefine a história. E aí quando Jesus, ele fala, tome a sua cruz, ele não diz, tome a minha cruz. Ele diz, negue-se a si mesmo e tome a sua. Ou seja, existe uma cruz do meu tamanho. E ninguém precisa morrer mais por ninguém, irmão. Então, cruz não é sofrimento nesse sentido. O que é sofrimento é por causa do Evangelho, quando você é perseguido por causa do Evangelho. Isso tem a ver com a cruz de Cristo, é claro. Agora, nesse contexto, quando Jesus fala que você precisa negar a si mesmo e tomar a sua cruz, ele está falando de uma missão que nasceu para você. Ele está dizendo que todo aquele, porque a cruz não é para rebelde, a cruz é para filho. A cruz não é para todo mundo, irmão, porque a cruz é privilégio. É um privilégio carregar a sua cruz. Ninguém pode carregar a cruz de ninguém. Sabe por quê? A cruz não tem a ver com os sofrimentos desse tempo presente. A cruz tem a ver com a missão pela qual eu e você estamos aqui. Porque eu e você não estamos aqui por acaso. A gente não caiu de paraquedas aqui nessa igreja. A gente não foi salvo por acaso, não. Por quê? Deus é intencional. Ele te salvou porque ele quer provocar alguma coisa nessa terra. Eu não sei o que é, porque eu não sou profeta nem adivinho. Mas, se você foi salvo, saiba de uma coisa. Isso foi intencional. Ele está querendo provocar alguma coisa em algum lugar no mundo. Porque Deus não faz nada sem propósito. Aí ele diz, negue-se a si mesmo. Que aí depois que você negar a si mesmo, você não vai ter mais vontade, agora toma o seu propósito. Porque se você tiver suas vontades, você vai perverter o propósito de Deus. Então, para assumir, quem eu sei que está realmente cumprindo o propósito de Deus? Gente que abriu mão da sua própria vida e do seu desejo. Só esse que pode tomar o propósito de Deus.
Porque aí não vão pervertê-lo. Porque isso que você entra, o propósito de Deus, não tem mais saída de emergência. Não tem mais como olhar para trás, porque olhar para trás é morte, é engano. Só tem, né, o nosso carro, aquele carro que não tem ré, irmão. Ele só vai para frente. Só vai para frente. E não sou eu que passo a marcha, ele é automático. Eu só acelero. A responsabilidade de avançar é minha. E de parar também. Mas não existe ré. E então, siga-me. Negue-se a si mesmo. Tome a minha missão que eu preparei para vocês. E depois que vocês fizerem isso, se encherem de significado, encherem a vida de vocês de causa, então, vocês podem me seguir. Porque ninguém pode seguir a Cristo sem uma causa. Ninguém pode seguir a Cristo sem ter negado a si mesmo. Porque tudo isso é bem legal. Ir para a igreja, top. Cantar louvor, top. Mas isso não garante que nós estamos seguindo a Cristo. Pode ser que na maioria das expressões evangélicas, nós tenhamos uma boa parte de pessoas que são convertidos ao cristianismo, assim como os budistas são convertidos a Buda. Ou seja, as pessoas só trocaram de religião. Eu deixei minha religião e entrei para outra religião. Mas sair de uma religião e entrar para outra não é sinal de que você nasceu de novo. Como diz lá no Rio, o negócio é estreito. Mas deixa eu te falar, no final vai dar tudo certo, irmão. Porque a gente tem na nossa mão aquilo que é de mais avançado na tecnologia. Vai descer uma cidade do céu. Nós temos Apocalipse 21 e 22. No final vai dar tudo certo. Está garantido. Nós não sabemos o processo, mas no final, ó, vai dar tudo certo. Por isso, vale a pena. Porque Ele tem preparado coisas grandes para você. E deixa eu te falar, o que Ele prepara não é só no final, não. Ele tem preparado coisas grandes aqui. Porque Ele morreu. Se Ele morresse para você não desfrutar de coisas aqui, Ele, quando você se convertesse, te matava. Não é verdade? Mas se você está aqui, é porque tem um plano dele. É porque Ele está olhando para você. E Ele deseja que você absorva a vida dele. A minha oração é que Deus afete a minha vida de tal forma que eu ande cheio de hematomas. Teve um homem que lutou com Deus, Jacó. E a Bíblia diz que Deus estava se deixando vencer. E no momento que Deus estava se deixando vencer por Jacó, sabe o que Deus faz com Jacó? Marca a sua perna, toca na sua perna. E aí agora Jacó, depois de ter recebido um novo nome, porque um novo nome fala do novo encargo, fala de uma nova identidade, fala de um novo depósito. Quando as pessoas olhavam para Jacó, viam um homem que agora, ó, tinha uma marca. E eles diziam, ali está o homem que a vida dele foi alterada por Deus. Porque é isso que o Evangelho produz. Uma marca. Altera a forma como nós andamos. Jacó, Deus alterou a forma como ele andava. Homens que têm encargo de Deus, eles não são qualquer um. Deus não chama qualquer um. Deus não trabalha com qualquer um e nem com todo mundo. Em meio a 3.000 pessoas, Ele chamou 12. E Ele não precisa de todo mundo para mudar o mundo. Ele mudou o mundo usando 12. E hoje eu e você estamos aqui. E tem um mundo para ser mudado. E Ele não precisa de todo mundo. Ele precisa de você que ouviu hoje essa palavra. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Ele não precisa de todo mundo para mudar a história. Sabe de uma coisa? Quem é que ganhou Moisés para Jesus? Quem ganhou Israel para Jesus? Moisés. Agora, quem ganhou Moisés para Jesus, irmão? Uma sarça.
que é uma sarça? Um espinheiro, um arbusto. Não tem fruto, não tem aparência nem formosura. Agora aquela sarça fez uma coisa. Ela se permitiu ficar incendiada. E à medida que ela estava incendiada, sabe o que aconteceu? Ela chamou a atenção de Moisés. Ela estava só pegando fogo. E Moisés, que visão é essa que eu estou vendo? E aí Moisés começa a se aproximar da sarça. Quando ele se aproxima da sarça, Deus vem com a voz dele: Moisés! Moisés, eis-me aqui, Senhor. Tira agora a sandália dos seus pés. Para de adorar o Deus Sol. E se prostra diante de mim. Moisés, uau, se converteu naquele momento. Deus só precisa de uma sarça. Tem gente que vai ter o ministério da sarça, irmão. Só vai pegar fogo. Você nunca vai pregar. Você nunca vai viajar as nações. Você nunca vai ser um bom cantor. Talvez você nunca aprenda nada na igreja. Mas uma coisa você vai fazer o resto da sua vida: pegar fogo. E aí Deus vai falar por meio de você. E aí, ainda que você não liberte 3 milhões de pessoas, você pode libertar uma só. E esse que você libertou pode libertar 3 milhões de pessoas. Eu lembro do rapaz que me ganhou para Jesus. Ele está na mesma cidade, casado, pai de uma família maravilhosa, lindo, mas ele está numa igrejinha bem pequena, metodista, bem discreto, e o cara que ele ganhou já viajou esse país inteiro. Eu já fui em tanta cidade que eu não consigo nem enumerar quantas cidades eu fui dessa nação e de outras nações. E eu fico olhando para ele e falo: meu Deus, é a sarça que pegou fogo um dia. Ele só pegou fogo. E através dele, Deus me salvou. Vale a pena, meu irmão. Vale a pena. A um ele deu 1 talento, a outro 2, a outro 5. Cada um dentro da sua esfera de atuação. Sem se comparar com ninguém. Nós não podemos nos comparar com ninguém. Porque quando nós nos comparamos com pessoas, a tendência é nós começarmos a competir com elas. E aí nós perdemos tempo com isso. E deixamos de desenvolver o que Ele nos deu. Então Deus nos chamou para desenvolvimento. Nós já temos algo. Todo mundo aqui já tem algo. Não existe ninguém inocente aqui. E agora o que precisamos é investir no que Ele nos deu. Amém? Ninguém vai acreditar mais em você do que você mesmo. Só Deus. Não fique esperando que alguém vai dizer: ó, cara. Não. Nunca espere ninguém. Nunca olhe para as pessoas esperando receber alguma coisa. Sempre olhe para as pessoas pensando em dar algo para elas. Nunca olhe para alguém esperando receber algo. Sempre pense: o que eu posso dar? O que parte de mim eu posso oferecer? O que do meu depósito eu posso compartilhar? No dia que a igreja entender isso, que o culto não tem a ver com um pregador falando e que um monte de gente ouvindo. Meu amigo, quando você sair de sua casa e entender: eu tenho um depósito, eu vou repartir, eu vou compartilhar tudo que eu tenho, porque isso fala de quem eu sou. E aí um vai ter um cântico, meu irmão, e vai chegar para o irmão do louvor e dizer: Deus me deu um cântico aqui agora. O outro não tem um cântico, mas sabe cantar. E aí ele vai cantar o cântico que alguém trouxe para ele para a igreja. O outro, ele vai profetizar sobre alguém. E essa pessoa nunca entrou na igreja e vai se converter. O outro vai vir e vai dizer: meu amigo, eu tenho o melhor abraço do mundo. Todo mundo fala isso. Deixa eu te abraçar aqui. E aí nós vamos ver a operação dos ministérios. E aí, porque quando o corpo está em operação, não existem partes mais importantes. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Pai, obrigado por essa ocasião, por essa cidade. Nós oramos sobre os céus de Ribeirão Pires agora e damos uma ordem agora aos filhos de Lucas 15. Todos os filhos, eu dou uma ordem agora. Volte para a casa do Pai hoje mesmo.
Volte para a casa do Pai hoje mesmo. Volte para a casa do Pai hoje mesmo. Existem casas paternas nessa cidade, em nome de Jesus. Eu proíbo agora todo ataque de Satanás contra aquilo que você ouviu aqui hoje, diabo. Eu te dou uma ordem: recue as trevas desse lugar, e que avance o reino de Deus, e que a igreja cresça, que a igreja cresça, que a igreja cresça, que a igreja cresça. Eu libero nessa região uma nova temporada de milagres, de sinais, que vem o reino dos céus nesse lugar. Pai, começa a tocar os vizinhos dessa região, começa a tocar os vizinhos, Senhor, dessa região. Pai, eu te peço em nome de Jesus, levanta, Senhor, levanta mortos, levanta gente, Pai, que está morto no espírito, Senhor. Levanta-te e resplandece, porque já raiou a sua luz, Senhor. A glória do Senhor está nascendo sobre Ribeirão Pires, Pai, sobre São Paulo, Pai, em nome de Jesus. Que essa cidade possa viver um grande despertamento, que essa cidade possa viver, Senhor, uma nova etapa, Pai, do movimento apostólico que você está gerando, Senhor, nas nações. Eu te peço, Senhor, acrescenta a igreja, aqueles que hão de herdar a salvação, Senhor. Toca, Espírito Santo, toca aqui hoje, toca nas sarças, toca nas sarças, toca nas sarças, toca nas sarças. Oh Deus, levanta aqui apóstolos e profetas, pastores e mestres, evangelistas e incendiados, Senhor, para a glória do teu nome, Senhor, para a glória do teu nome, que haja, Senhor, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus nessa igreja. Nós queremos ser grandes, e para sermos grandes, nós precisamos servir mais e mais, Senhor. Nós abençoamos, Senhor, essa terra. Oramos de onde nós estamos assentados com Cristo e declaramos: abre, ó terra, abre, ó terra, abre, ó terra, abre, ó terra. Você, terra que produz espinhos e abrolhos, nós liberamos uma palavra sobre você, ó terra. Você vai ser frutífera de novo, ó terra. Você vai ser frutífera de novo, ó terra. Você vai ser frutífera de novo, ó terra. Que essa maldição saia dessa terra em nome de Jesus, e que venha a chuva seródia sobre essas sementes que estão sendo plantadas aqui nessa região, e que as sementes venham produzir árvores frondosas, Senhor, cheias de fruto, que vão, Senhor, Pai, dar sombra para muitos homens dessa geração. Em nome de Jesus, eu te agradeço por esse tempo. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém e amém. Dê uma salva de palmas a Jesus.